amadas. Nessa semana eu coloquei no story do meu Instagram uma enquete sobre quando o assunto é perdão. Algo que eu queria saber das pessoas, o que elas acham, se acham relevante mesmo perdoar, o que é perdoar para elas, como que é, e foi assim incrível a interação das pessoas, né, com esse assunto. E eu vi que é um assunto que realmente é muito relevante de ser falado, mesmo que tenha muita coisa sobre isso. Nós temos que falar, nós temos que continuar falando a necessidade de perdoar. E eu quero começar falando com você aqui, conversando com você sobre uma oração, a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Todas nós conhecemos essa oração. É uma oração que muitas fazem, mas nós temos realmente cumprido todos aqueles tópicos da oração. Se nós formos ver, Jesus ali começa nos ensinando, falando para os discípulos dele, quando orarem, orem assim. Queridas, qual é o momento de orarmos? Quando devemos orar? A palavra de Deus nos diz que em todo tempo devemos orar, sem cessar, orar sem cessar, em todo tempo, em todo momento, em toda hora, em todo local, nós devemos estar orando. Então, essa oração, nós entendemos que é uma oração que devemos fazer todos os dias, em vários momentos do dia. Olha que coisa mais linda! E nessa oração, queridas, se nós formos dividir em tópico, Deus, ele fala toda a nossa necessidade diária nessa oração. Jesus nos ensina a pedir para Deus toda a nossa necessidade diária. Quando nós começamos dizendo assim, Pai nosso que estais no céu, nós falamos, eu tenho um Pai. Papai querido, Pai que pode me responder, Pai que pode me auxiliar e pode fazer por mim. Queridas, e aí nós vamos falando, e quando fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o nosso pão, o nosso sustento, a nossa providência no trabalho, a nossa providência financeira, o nosso alimento sobre a mesa, Deus nos dá nesse dia. E essa oração vai falando, perdoa nossos pecados, e vai falando, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Todos os dias, queridas, nós somos sujeitas a cair em tentação. Tentação vem a nós todos os momentos, e aí a gente pede para Deus, não deixa, Senhor, que nós caímos em tentação, livra-nos de todo mal. Nós podemos dizer, livra-nos do mal, livra a nossa família, livra os nossos do mal, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de livramento, nós precisamos que Deus venha a nosso socorro todo o momento. E essa oração fala toda a nossa necessidade, mas se nós atentarmos bem para esse versículo 14, aonde diz, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus, ele perdoa as nossas ofensas. Eu quero ler aqui com você na palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, onde diz assim, em quem temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Não foi por merecimento meu, não foi por merecimento seu que Deus perdoa o nosso pecado, mas é pela graça de Deus. Ele veio por nós, Jesus, aqui está falando, né? A quem temos redenção por meio do seu sangue. Jesus derramou o seu sangue e por meio do seu sangue ele nos redimiu. Sabe o que significa essa palavra redimir? Redimir é libertar, liberar, deixar livre. Jesus, por meio do teu sangue, não porque nós merecíamos, mas pela graça, pelo favor merecido dele, ele veio nos libertar do pecado. Já pensou a gente carregando aquele peso do pecado o tempo todo nas nossas costas? As nossas transgressões diárias que vêm sobre a nossa vida, que nós podemos chegar num momento e falar, Deus perdoa os nossos pecados, e ele, por meio do sangue que já nos redimiu, ele perdoar e nos liberar desse peso. Mas tem algo
tem algo que impede com que Deus possa fazer essa libertação, nos liberar do nosso pecado, nos perdoar, que é o quê? Quando nós não perdoamos o outro, quando nós não liberamos perdão, porque essa oração, ela nos ensina a perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido? Nós estamos perdoando da forma que Deus está nos perdoando. Deus fala na tua palavra que quando nós pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele ainda coloca no mar do esquecimento, Ele nem lembra mais das nossas transgressões. Queridas, tem uma história que diz que no Império Romano, uma das sentenças que eles tinham com pessoas que eram homicidas era a seguinte: quando a pessoa homicida era condenada, o cadáver daquela pessoa que ela matou, aquele corpo era amarrado nas costas dela. Era amarrado e o tempo todo, para onde ela fosse, aquele corpo ficava ali junto com ela, amarrado. O que acontecia? Esse corpo ia deteriorando, ia apodrecendo, as bactérias, os germes iam passando do corpo para a pessoa que estava viva. Aqueles vermes iam passando e consumindo o corpo da pessoa viva também. E a podridão. Imagina nós mulheres, como nós amamos com cheiro bom, e quando a gente vê alguma coisa com mau cheiro, a gente, ai credo, que horror, que vontade de vomitar. E imagina você carregar um cadáver nas costas, podre, ia apodrecendo cada vez mais. E aquilo ia trazendo doença, ia matando pouco a pouco o indivíduo que estava vivo. Sabe quando a pessoa não libera perdão e ela ainda diz assim, para mim aquela pessoa está morta, não quero nem saber daquela pessoa, mas ela não libera perdão para a pessoa. É a mesma forma, ela está carregando um morto, um cadáver, um peso nas costas, já está carregando o peso do cadáver e junto com o peso do cadáver da pessoa que você não liberou perdão, o peso dos seus pecados. Porque Deus fala, se você não perdoar o teu irmão, a pessoa que te magoou, também Deus não perdoa o seu pecado. Olha que coisa terrível! E a palavra de Deus, ela ainda continua falando, Ele não perdoa e não ouve as nossas orações. Já pensou Deus não ouvia, gente? O nosso pai é como um filho pequeno, grita, papai, papai, tá precisando de alguma coisa? O pai vem correndo ao socorro dela. E quando aquela criança pequena grita, papai, papai, e aí tem uma porta fechada, ela está presa num banheiro, num quarto, onde o pai não pode ouvi-la. O que acontece? Aquela criança fica aflita e às vezes passando até por situações de perigo. Assim Deus fala que somos nós, quando nós não liberamos perdão, queridas. Deus não pode nos ouvir. A palavra de Deus, em Isaías, eu quero ler com você, em Isaías, no capítulo 59, diz assim no versículo 2, mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto para não escutá-lo. As nossas iniquidades, os nossos pecados impedem com que Deus nos escuta. Mas Jesus já veio nos redimir, não foi isso que você falou há pouco, Eli? Jesus já derramou o teu sangue sobre as nossas vidas, foi pela graça, pelo favor imerecido. Sim, Jesus veio para redimir, nos liberar, nos libertar, mas nós podemos continuar presos quando nós não liberamos perdão para outra pessoa. E nesse tempo, quando a pessoa carregava aquele cadáver, ela ia à morte. Por quê? Por causa daquele peso do cadáver. E muitas pessoas têm ido à morte emocional, a morte espiritual, porque tem o que? Carregado o cadáver da falta de perdão, queridas.
Muitas vezes, fulano tá morto. Não, perdoa, não fica falando, fulano tá morto, deixa de estar morto. Deus nos chama a perdoar. Mas claro, você pode estar falando isso, mas não sabe o que a fulana fez pra mim, não sabe o que aquele lá fez pra mim, não sabe como eu fui abusada fisicamente, como me dói, como fui abusada emocionalmente, como me feriu, não sabe a minha ferida, como é grande. Eu sei, queridas. Deus não está falando perdoa aquele que fez uma iniquidade leve contra a sua vida. Deus está falando perdoa a todos. E Ele, quando Ele fala, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele mesmo nos ajuda. Ele mesmo tem a solução. Mas a decisão cabe a mim e a você. Não fique esperando você sentir vontade de perdoar. Deixa o tempo passar, deixa as coisas melhorar, deixa a poeira baixar. Não, decida. Decida hoje perdoar, amanhã de novo decida perdoar quem, porque todos os dias nós estamos sujeitos a se chatear com pessoas, a ser maltratada, a ser ofendida, a ser machucada. Então, como na oração do Pai Nosso, decida todos os dias perdoar, todos os dias, e Deus vem com estratégias, e uma das estratégias é essa. Ele mesmo deu o seu filho unigênito, para derramar o sangue dele sobre os nossos pecados, para vir nos redimir, nos libertar, nos liberar. Queridas, eu também passei situação muito difícil. Eu não lembro se eu falei em algum vídeo desse canal, mas muitas pessoas sabem, eu tive muitos problemas da minha infância com meu pai. E isso me trouxe uma prisão muito grande. Eu vivi num cárcere terrível. Por quê? Porque toda vez que eu ouvia a palavra pai, isso me doía. Sempre eu lembrava das coisas que ele fez na infância para mim, para minha mãe, para minha família, e isso me doía na alma. Eu me casei, eu tive filha, eu fui morar fora do país, mas mesmo assim não foi a distância que me separou daquela dor que eu sentia. Eu sentia uma dor muito grande, era terrível, eu não conseguia entender o amor de Deus. Eu me converti, não conseguia entender o amor de Deus, porque chamava Deus de pai. Eu não entendia que pai poderia ser alguém que supria as necessidades, que dava amor, que abraçava, porque eu não tinha isso. Mas eu entendi que eu precisava, para sentir o amor de Deus, que eu precisava para ser feliz, para fazer a minha família feliz, liberar perdão para o meu pai. E um dia eu falei para Deus, Deus, eu decido, eu quero perdoar. E a partir dessa palavra, eu perdoo. Todos os dias eu falava, eu perdoo o meu pai, e colocava nome em tudo que ele fez para mim. Eu perdoo porque ele fez isso, eu perdoo porque ele fez isso, eu perdoo, e aquilo doía em mim, mas eu perdoava, eu declarava que queria perdoar, e Deus veio de encontro e foi me libertando, sabe como? Ministrando o amor grande dele, ouvindo as minhas orações. Os ouvidos dele foi se abrindo e ele sabia que eu estava decidida, ele ouvindo as orações. Me ajuda, Deus, a perdoar, me ajuda a não esquecer, mas não sentir mais dor sobre isso que o meu pai fez comigo. E aí o amor dele, o sangue dele derramado mesmo sobre a minha vida, queridas, me libertou. Eu me libertei daquela dor que eu sentia de tantos maltratos que eu tive na minha infância. Eu me libertei daquela coisa terrível que eu sentia. Foi algo maravilhoso que aconteceu com a minha vida. A partir de então, eu decidi, toda vez que alguém me magoar, eu vou colocar nos pés do Senhor. Deus, eu perdoo. Eu não quero esse cadáver. Eu não quero essa podridão na minha vida. Eu me destruía. Os vermes do cadáver, que era carregar aquela dívida que o meu pai tinha comigo, me consumia fisicamente, me consumia emocionalmente. Quantas pessoas com dores musculares que não conseguem descobrir por quê? É por causa da falta de perdão. Quantas pessoas têm somatizado doenças que da vida dela, diabetes, pressão alta, colesterol e tantas outras, por causa da falta de perdão. Nossa, minha pressão subiu lá em cima, não sei por quê. Minha diabetes subiu lá em cima, o colesterol foi lá em cima. Falta de perdão. Isso é comprovado nas ciências. Doenças psicossomáticas, falta de perdão, dores na alma. Queridas, você não precisa
Nós não precisamos carregar isso. Se alguém te magoou, entrega nas mãos do Senhor e fala: Deus, cobre com o teu sangue, o Senhor já pagou a dívida foi paga com sangue, foi o Senhor que veio, e libera essa pessoa para que as suas orações cheguem a Deus, para que os seus pecados, para que as suas transgressões, as nossas transgressões diárias, nós possamos colocar para Deus de manhã na oração, ao meio-dia, na hora do almoço, à noite, colocar para Deus e falar: Deus, perdoa, hoje se eu fiz algo de mal para o Senhor, algo que desagradou o seu coração, me perdoa, Senhor. E Ele fala: te perdoo, porque o seu coração é limpo, o seu coração é perdoador. Mas antes de pedir perdão, fala: Deus, eu também libero perdão, sabe? Para aquela pessoa que falou isso para mim, para aquele outro que falou aquilo, para aquele outro que me deu um chute na canela, eu libero perdão. E aí fala: Deus, libera perdão para mim também. E Ele libera para você também. Nós precisamos que Deus libere perdão para as nossas vidas, para nos livrar de cadáveres, para nos livrar de peso, para nos livrar de morte, queridas. Então, queridas, esse é algo que nós podemos fazer. Se você quiser fazer uma dinâmica prática de tudo isso também que nós falamos aqui, e o pessoal, os amigos lá do Instagram, me deu uma sugestão que eu já conhecia, mas assim, foi muito legal conversar sobre isso. Coloca num papel como se fosse um recibo. Coloca lá o nome da pessoa que te magoou, sabe? Quando a mágoa é muito grande, sabe? É difícil de você engolir aquilo. Coloca o nome da pessoa. Aí coloca lá referente a quê? E coloca o nome daquilo que ela fez que te magoou. Então é um recibo, coloca o nome da pessoa, coloca o que ela fez com você. Ela me abusou fisicamente, ela me abusou emocionalmente, ela tirou a minha liberdade, ela tirou a minha alegria dessa forma, ela me roubou financeiramente, ela me caluniou, ela falou mal de mim nos lugares, o que ela fez com você. Coloca no papel, coloca o nome e coloca referente a quê? E aí é onde você coloca a importância daquilo. Antes eu falava: nossa, mas é muito forte o que o meu pai fez comigo, com a minha família. É muito grande, ele não vai conseguir, sabe, ressarcir isso para mim. Mas tem algo que ressarciu, que é o sangue de Jesus. E aonde lá no recibo é o valor, você coloca lá o valor, sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o valor que vai redimir, liberar a dívida. Libera a dívida dessa pessoa com o sangue de Jesus. Libera essa dívida. Ele já redimiu, já liberou a sua. Agora libera dela. E pega e faz a sua assinatura lá embaixo. Se você quiser, faz assim. A gente estava conversando com o pessoal, faz assim, escreve valor, sangue de Jesus em vermelho, canetona, e a sua assinatura você faz em vermelho também, sabe? Para ficar bem claro, aquela pessoa me fez aquilo, mas ela está liberta da dívida. Eu estou liberando essa dívida em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ah, queridas, é coisa linda. Coloca lá junto com as dívidas que já foram pagas. Sabe, se tem aquela pastinha de dívida paga, tem que ser guardada por 5 anos, ou no computador, ou não sei aonde você guarda, coloca lá, pega esse papel, dobra, coloca lá. Toda vez que o diabo falar: mas aquela pessoa te fez isso, mas ela te magoou, mas... Aí você olha e fala: não, já tá pago, nem me lembro mais, já foi liberado, porque o sangue de Jesus já pagou tudo. Tá lá o recibo, tá lá na gaveta o recibo. É a mesma coisa, alguém for cobrar uma conta sua, você não pagou, você tem o recibo lá na sua gaveta. Faz isso, coloca na sua gaveta. Daqui a pouco você esqueceu de tudo. Você vai lá, como já venceu o tempo da dívida, rasga, joga fora, acabou. Começa hoje. Não espera para amanhã, não espera a poeira baixar. Começa hoje, se libertar desse cadáver da falta de perdão. Começa hoje, se libertar dessa podridão, queridos. Começa hoje receber o favor de Deus. Começa hoje que as suas orações sejam atendidas, ouvidas pelo Senhor. E eu desejo que realmente você consiga liberar perdão toda vez que alguém te fizer algum mal. E que você seja coberta pelas bênçãos e pela graça do nosso Deus. Amém?